Acompanhado com meu café com leite e com meu cuscuz, eu vou te ensinar o que é MMC de uma forma bem tranquila. Diria que até de uma forma diferente, que você vai realmente aprender, não vai decorar nada. Se tu já assistiu algum vídeo do meu canal, isso já tá até repetitivo, vai aprender e não decorar, mas é isso que deveria ser ensinado nas escolas desde que elas começaram, né, desde que elas existem. Se você decora informação, você esquece. Se você absorve conhecimento, você não esquece. Nesse vídeo eu vou falar sobre MMC, a abreviação para mínimo múltiplo comum. E a gente não vai falar só sobre ele, assim, MMC é o mínimo múltiplo comum, quando eu tenho ali dois números, qual o múltiplo que é comum entre eles? Não, a gente não vai falar só sobre isso, a gente vai falar da utilidade dele lá em frações. Por que, por exemplo, quando eu quero somar duas frações eu tenho que igualar as bases? Se você viu o último vídeo que eu postei, eu ensinei lá um pouco sobre fração, mas eu estava mais discutindo com vocês sobre o método, sobre como aprender. Aqui eu vou falar sobre o MMC. E por que a gente tem que igualar os denominadores? Isso é uma conversa muito mais profunda do que eu simplesmente passar algumas propriedades aqui de multiplicação, de potência, de divisão de frações e tudo mais. Primeiramente, o que é MMC? O MMC, a gente sempre vai estar analisando ali no mínimo dois números, por exemplo, 2 e 3. O que seria o mínimo múltiplo comum desses caras? Bora analisar a frase, mínimo múltiplo comum. Então a gente tem que primeiro saber o que é um múltiplo, né? Os múltiplos desse número seria eu pegar ele e ir multiplicando pelos números naturais. Primeiro o 2 vezes 1 é o próprio 2, depois o 2 vezes 2 que eu tenho 4, depois o 2 vezes 3 que eu tenho 6, e assim por diante. Os múltiplos dele, 8, 10, 12 e assim por diante. E agora aqui do 3, 3 vezes 1 eu tenho o próprio 3, 3 vezes 2 eu tenho 6, 3 vezes 3 eu tenho 9 e assim por diante. E o mínimo múltiplo comum é só observar a frase. Eu tendo essa lista dos múltiplos de 2 e 3, qual é o mínimo múltiplo que é comum aos dois? Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6 também. São múltiplos dos dois, ou seja, ele é comum a essas duas listas e é o mínimo que eu tenho, né? Porque, por exemplo, eu também tenho o 12 e o 2 aqui, também que é comum. Então o 12 é um múltiplo comum, só que ele não é o mínimo, né? Porque o mínimo seria o valor mais baixo, que no caso é o 6. Tá, você entendeu agora de maneira bem fácil o que é mínimo múltiplo comum. Mas qual a utilidade disso? Imagina que essas bolinhas aqui em cima são 8 balas, né? São 8 doces, sei lá como que você chama. E eu quero dividir isso aqui para essas duas crianças. Se eu representar isso na forma de uma fração, vai ficar 8 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4 balinhas para cada criança. Ou seja, cada criança agora tem 4 balas. Mas eu vou lá e agora eu quero distribuir para essas crianças mais 10 balas. Tenho aqui as 10 balas e como que eu faço essa conta? Eu pego 10 e divido para as duas. Então vai ser mais 5 balinhas para cada uma. Pronto, bora ver quantas balas que cada criança teve no final. 4 mais 5, 9. E essa aqui também 9. Em forma de fração, o que a gente fez aqui? A gente pegou o 8 e dividiu para as duas, e depois pegou o 10 e dividiu para as duas crianças. Isso aqui deu 4 mais 5 e no fim deu 9. Você concorda que se eu juntasse todas as balas no início, que ao total vão dar 18, né? 9 mais 9, e dividisse para as duas crianças de uma vez, sem fazer por etapa, primeiro 8 dividindo para as duas, depois 10 dividindo para as duas, fazia tudo de uma vez, 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 vai dar exatamente 9. Então vocês percebem que eu posso juntar tudo e dividir logo de uma vez para as duas crianças. Mas onde que você quer chegar com isso, falando de frações e de criança e de bombom e tudo mais? Porque na forma de fração ficaria assim, 8 dividido por 2 mais 10 dividido por 2. E como a gente acabou de provar, eu posso pegar essas 18 balinhas e dividir para as duas de uma vez, ficando 9 para cada uma. Ou seja, a gente só repetiu o denominador, que é comum aos dois, e somou os numeradores, que deu 10 mais 8, que deu 18. 18 dividido por 2 deu o nosso 9. Enfim, onde que eu quero chegar com isso? Quando eu tenho bases iguais, denominadores iguais, eu acabei de provar para vocês que eu posso simplesmente juntar tudo e dividir por esse denominador no final. Então, se eu tiver denominadores diferentes, eu posso tentar igualar eles através do mínimo múltiplo comum, né? Fazendo ali a operação correta com as frações, e depois somar os numeradores e dividir por esse denominador comum de uma vez. Imagina que eu tenho 5 sobre 3 mais 7 sobre 2. São bases diferentes, mas eu acabei de ver que eu posso transformar elas em bases iguais para depois somar em cima. Se eu sei que o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é o 6, esse aqui é o mínimo múltiplo comum, o que eu posso fazer? Fazer esse 6 aparecer aqui e fazer esse 6 aparecer aqui, para depois eu só repetir ele e somar os numeradores, que são os números lá de cima.
Como que eu posso fazer esse 6 aparecer aqui? Pegar o 3 e multiplicar por 2. E como eu faço o 6 aparecer aqui? Pegando 2 e multiplicando por 3. Mas como eu falei no vídeo anterior, e eu posso falar aqui também, é que tudo que tu faz embaixo de uma fração, você tem que fazer em cima também para não alterar o resultado dela. Ficando aqui vezes 2 também, e aqui vezes 3. Fazendo as contas, 5 vezes 2 é igual a 10, 3 vezes 2 é igual a 6, mais 7 vezes 3 é igual a 21, e 2 vezes 3 é igual a 6. Pronto, chegamos num denominador igual. É só repetir ele, como a gente já viu ali no exemplo das crianças. É só somar todos os bombons que estão aqui em cima, como a gente viu ali no exemplo das crianças. 10 mais 21 ia dar 31. E dividir para as 6 de uma vez. Então por isso que a gente pode simplesmente repetir o denominador e somar os numeradores, e não, sei lá, somar os denominadores e os numeradores. E nesse vídeo você entendeu de uma forma intuitiva, de uma maneira profunda e sem decorar nada, que é MMC e a utilidade dele quando eu estou fazendo frações e tudo mais. Esse é o vídeo de hoje. Eu acho que ele ficou meio curto ou não, mas eu acho que ele é bem útil e muito importante. Até a próxima!